Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou a professora Robervânia e na aula de hoje nós iremos falar sobre o Sol, Terra e Lua. Essa aula corresponde ao segundo caderno de atividade de vocês, que vocês irão encontrar no capítulo 4. Vejam o vídeo até o final, tire suas dúvidas, faça suas anotações, que eu estarei hoje disposta a ajudar cada um de vocês. Tá? Nessa aula nós iremos falar sobre Sol, Terra e Lua. Lembrando que nós iremos falar principalmente das fases da Lua, abrangendo um pouco sobre o planeta Terra e os seus principais movimentos. Fiquem ligados. O que é a Lua? A Lua é um satélite natural da Terra e o quinto maior satélite solar. O ser humano, ele sempre busca entender os fenômenos que observa na natureza, procurando também usar esse conhecimento para fins práticos. Cada cultura criou explicações próprias para fenômenos que se repetem, como o dia e a noite. As estações do ano e as fases da Lua por meio da observação da natureza e do céu. A Lua praticamente não tem atmosfera, nem foi detectada nela qualquer forma de vida. De acordo com a teoria popular, o ser humano ele se baseava nas fases da Lua. Por exemplo, ele se baseava nas fases da Lua até para saber o período de melhor para plantar, para colher, o melhor período até para cortar o cabelo. Então, isso são conhecimento popular. A Lua, ela completa uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse movimento é chamado de revolução. É diferente do movimento da Terra, tá? O movimento da Lua, ele vai durar 27 dias e 8 horas e é chamado de revolução, tá? Ao redor da Terra. Ela também realiza um movimento de rotação sobre seu próprio eixo e leva cerca de 27 dias e 8 horas para completar uma volta às fases da Lua. A Lua ela não tem luz própria, entretanto, ela consegue ser brilhante porque ela vai refletir o quê? A luz proveniente do Sol. De acordo, o que a gente pode dizer? Que de acordo com a sua posição em relação ao Sol, a Terra e a Terra também, a Lua ela fica iluminada de diferentes maneiras. Cada fase da Lua ela vai durar cerca de 7 a 8 dias, tá? As fases da Lua ela pode ser importante para várias atividades, né? Como a pesca, o surf, já que a fase da Lua ela vai afetar diretamente a intensidade das marés. E como eu falei, né, por questões populares, cada cultura ela também trabalhou a importância de conhecer as fases da Lua e saber para que era mais necessário e mais importante. Nós temos aí as fases da Lua. Quais são elas? Quarto minguante, a Lua cheia, quarto crescente e a Lua nova. Tá bom? Observe a imagem de cada uma. Quarto minguante aí, ó, como se ela fosse a metade da Lua. Já a Lua cheia, ela tá totalmente, né, uma bola, digamos assim. A quarto crescente, ela também é bem parecida com a quarto minguante. E nós vamos ter a Lua nova. E aqui nós temos o Sol, né, que é a estrela que ele vai, de certa forma, iluminar a Lua, porque ela não tem luz própria, né? Lua nova. Vamos falar sobre cada fase da Lua. Nesta fase, nós não conseguimos observar a Lua, pois ela vai estar posicionada entre o Sol e a Terra. Por isso não vemos neste momento. Que hora que ela nasce? Ela vai nascer por volta das 6 horas e vai se pôr por volta das 18 horas da tarde. Tá? A Lua nova, lembrando, nós não conseguimos ver porque ela vai estar entre o Sol e a Terra. E a Lua crescente, é o quarto minguante, professora. Ela vai receber essa dominação, pois nesse momento só conseguimos observar um quarto. Olha essa imagem aí, um quarto da Lua, de sua totalidade.
Seu formato é de um semicírculo. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente meio-dia e se põe aproximadamente meia-noite. Então, a Lua crescente ou quarto minguante, ela nasce meio-dia, às 12 horas, e vai se pôr à meia-noite. Lua cheia. Nesta fase, a Terra está entre o Sol e a Lua, e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Então, observe que cada fase da Lua ela também vai nascer e vai se pôr em um horário diferente, tá bom? Lua minguante. A Lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Por quê? Porque neste período ela vai se encontrar no formato de semicírculo e assim novamente conseguimos observar ela em um quarto de sua totalidade, no sentido oposto da fase crescente. Nesta fase também a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Olha aí mais uma vez as imagens da Lua. Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia, Lua minguante, tá? O ciclo das fases da Lua ela leva mais ou menos um mês. Esse ciclo foi usado para marcar o tempo e servir de base para a elaboração de calendário por vários povos. Então, para que serve esse ciclo da Lua, das fases da Lua? Como ele dura aproximadamente um mês, não é um mês exato, ele vai servir para quê? Principalmente para a elaboração dos calendários de vários povos, tá? Foi a partir do ciclo lunar que surgiu o mês e atualmente com cerca de 30 dias, né? Nós sabemos que apenas o mês de fevereiro tem 29 dias quando é ano bissexto e 28 dias quando é ano civil comum. E os eclipses? Como acontecem os eclipses? O eclipse lunar parcial ocorre quando a Lua passa pela região de penumbra projetada pela Terra. Já o eclipse solar, como a Lua tem um diâmetro muito menor que o Sol, os eclipses solares só podem ser observados de algumas regiões do planeta. Ele acontece quando a Lua e o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta entre o Sol e a Terra. O planeta Terra e seus movimentos. É bom lembrar o quê? Que a Terra ela tem um formato de geóide, ela é arredondada. Observe essa imagem, ela não é totalmente redonda. Então, por que ela recebe esse nome, professora, de geóide, o formato da Terra? Porque ela é achatada nos polos, né? Ela não é totalmente redonda e tem esse achatamento, então ela é conhecida como a forma geóide. E o planeta Terra, quais são os dois principais movimentos? É o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, deixa eu caçar meu globo aqui. O movimento de rotação, a Terra, ela vai girar ao redor do seu próprio eixo. Ela vai fazer uma volta, ó, ao redor do seu próprio eixo imaginário, com a duração de 24 horas. Quais as consequências do movimento de rotação? Vai acontecer o dia e a noite, né? Porque nós temos um dia e a noite a soma de 24 horas. Rotação, a Terra girou em um tempo de quê? De 24 horas ao redor de si mesma. Já o movimento de translação, a Terra ela vai ter que girar ao redor do Sol. Então, para ela girar ao redor do Sol, ela vai levar um tempo maior, que é de 365 dias e 6 horas. O que vai ocasionar com esse movimento de translação? As estações do ano. Quais são as estações do ano, professora? Outono, inverno, verão e primavera, tá? Observe aí que no movimento de translação ela vai gastar um tempo de 365 dias e 6 horas. O que é feito com essas 6 horas? Vocês sabem que de 4 em 4 anos acontece o ano chamado ano bissexto. Então, por que ele acontece? Porque como é só de 4 em 4 anos, essas 6 horas restantes do movimento de translação, porque o ano civil comum tem 365 dias. Então, quando é bissexto, acrescenta-se mais um dia.
que é de 4 em 4 anos. A gente vai pegar essas 6 horas que sobra e multiplicar por 4. 6 vezes 4, 24. Vai dar um dia a mais, que é acrescentado no mês de fevereiro, que se torna o ano chamado de ano bissexto, e um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Fiquem bem. Qualquer dúvida é só chamar, que eu estou à disposição para ajudar cada um de vocês.